Olá, tudo bom? Hoje nós vamos responder a dúvida do espectador Murilo Ferraz, da cidade de Limeira. E você, de casa, se tiver alguma dúvida também, para a gente é um prazer esclarecer. Manda aqui para o WhatsApp do programa que nós vamos ter a maior honra em receber a sua dúvida aí e tirar qualquer questão de direito que esteja lhe incomodando. O Murilo perguntou o seguinte: quanto tempo que uma dívida pode permanecer no cadastro do Serasa, SPC e SCPC? Eu tenho certeza aí que num período de dificuldades financeiras, isso incomoda muita gente também. Pessoal, é o seguinte, uma dívida pode permanecer inscrita nos órgãos de proteção ao crédito pelo prazo de 5 anos. Apesar de alguns funcionários de empresas de cobrança falarem que isso mudou, que agora a dívida pode permanecer por prazo indeterminado, isso não procede, tá certo? O artigo 43, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor é claro que não pode haver nenhuma informação negativa sobre o consumidor por um prazo superior ao período de 5 anos, tá? E de onde que vem esse período de 5 anos? Vem justamente do artigo 206 do Código Civil, que fala o seguinte: as dívidas prescrevem em 5 anos. Gente, o que é uma prescrição? Prescrição é um termo jurídico muito difícil às vezes da gente conseguir definir, mas é mais ou menos o seguinte: é como se você tivesse comprado um requeijão que ele tinha um prazo de validade, ou seja, por determinado tempo aquilo era aproveitável. Passou o prazo de validade, isso deixa de ser útil, você precisa jogar fora, não tem o que fazer. Então, uma dívida prescrita é aquela que existiu, mas pela própria inércia do credor, ela acabou perdendo a sua validade. Então, por isso que depois de 5 anos, essa dívida, além de você não conseguir fazer a cobrança dessa dívida, você também não pode deixá-la escrita num órgão de proteção ao crédito, tá certo? Então, vamos colocar aqui algumas questões importantes, tá? Primeira, o protesto dessa dívida não interrompe o prazo da anotação no Serasa, SPC ou qualquer órgão de proteção ao crédito, tá certo? Então, o protesto não renova esse prazo. Aonde que começa a contar esse prazo de 5 anos de quando a dívida venceu? Ou seja, esse prazo não conta da data em que a inscrição foi para o Serasa, conta da data de vencimento da dívida. Tomás, e se eu tenho uma dívida parcelada? É simples, a partir da data do vencimento de cada parcela. Ou seja, se eu fiz uma dívida, fiz um crediário que foi pago em 6 vezes, a cada vencimento dessas parcelas, essa dívida ela vai prescrever mensalmente, tá certo? Outra questão muito importante para vocês saberem: existem empresas chamadas de fundos de investimento que compram essas dívidas de banco, compram essas dívidas de empresas de telefonia e fazem, obviamente, a cobrança. O fato dessa dívida ser cedida ou vendida para essas empresas, para esses fundos de investimento, também não renovam o prazo em que a dívida pode ficar inscrita, tá certo? Pessoal, uma coisa que é muito importante vocês saberem: se você celebrar qualquer acordo para pagar essa dívida, aí sim nós temos uma nova dívida constituída. Essa dívida se renova a partir do prazo do acordo. Durante o prazo de 5 anos, a empresa que é sua credora pode inserir e tirar quantas vezes ela quiser seu nome do Serasa, tá? Então, dentro do prazo de 5 anos, que é o que a lei permite, essa dívida pode aparecer nos órgãos de restrição ao crédito e, ao mesmo tempo, também pode ser retirada quantas vezes de maneira indeterminada, tá? E por último, o que é importante vocês saberem? Passou de 5 anos, aquela dívida ainda consta no órgão de proteção ao crédito. Como é que eu faço? O que eu preciso fazer para resolver essa pendência? Você pode procurar um juizado especial da sua cidade. Nas causas de até 20 salários mínimos, a gente já falou aqui antes, você não precisa de advogado. Acima de 20 salários mínimos, consulte daí um advogado da sua confiança. Ele vai certamente saber o que fazer para lhe ajudar, tá certo? Murilo, espero que eu tenha tirado sua dúvida e, pessoal de casa, faça como o Murilo, manda sua dúvida para nós. Um forte abraço, te espero na próxima.
Tchau, tchau.